você veio, provou assim. E deu um beijo, você me abraçou. E bem na hora agarrado todo alto do amor, saías e amada me acordou. So weather's on a bull and sun and green, sun got a carinci, the lube na praça, the sun and now long. So while the seja meu amigo, me bate, me prende, eu faço tudo comigo, mas a vida é este, ficar assim em love. So weather's on a bull and sun and green, sun got a carinci, the lube na praça, the sun and now long. So while the seja meu amigo, me bate, me prende, eu faço tudo comigo, mas a vida é este, ficar sem ela. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, professoras e professores, né? Depois dessa, o pessoal aqui tá rindo bastante no chat, né? Depois desse acolhimento aí muito muito bem-humorado, né? Que mostra para a gente um pouco o que é um prompt, né? Que é o assunto que a gente vai falar hoje, e mostra para a gente também um pouco as potencialidades, né, absurdas e até engraçadas, né, que a inteligência artificial está trazendo para a gente, certo? Então, com isso, eu dou boas-vindas a todos, né? Meu nome é professor Javier Orsini, eu sou do Núcleo de Formação Docente, integro aqui o Núcleo de Formação Docente na VPEA, faço parte aqui da São Judas, da área de Gestão e Negócios, aqui em São Paulo, e em nome de todo o núcleo, dou boas-vindas a todos. Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar. O nosso tema, né, hoje é um tema que daria para falar sobre muito tempo, né? Mas a gente espera que todo mundo saia bem apropriado aí dessa oficina para poder produzir prompts e explorar, né, os potenciais que a gente tem com a inteligência artificial e, sobretudo, aí, né, o nosso foco hoje com os chatbots, que é um potencial muito grande para auxiliar a vida docente em diversas tarefas, né? E claro que a gente tem que ter um monte de cuidados que a gente vai citar, vários cuidados delicados aí para lidar com chatbots, para as questões de erro, mas a gente vai falar isso ao longo da nossa oficina, certo? Para a gente iniciar, eu queria trazer uma atividade inicial, vou enviar aqui no chat para todos. Do que se trata essa nossa atividade inicial? Qual que seria a nossa brincadeira aqui inicial, né? Já que no nosso vídeo, a gente já entendeu um pouco aí o que é um prompt, né? O que é um comando que a gente dá para uma inteligência artificial. A gente viu aí, né, essa brincadeira que a gente fez no início com o vídeo com uma música que a gente nunca veria o Fred Mercury cantar, né? Que é uma música em português, né? Então a gente tem essas potenciais assustadores, como até colocaram no chat das inteligências artificiais, de emular coisas, de produzir coisas diversas. E dentro disso, né, a gente queria fazer uma brincadeira inicial aqui com vocês, certo? Imaginem que, ao invés do nosso núcleo de formação docente, que está presente aqui, que fez essa oficina com muito carinho para todo mundo, essa oficina estivesse sendo ministrada e conduzida por uma inteligência artificial. Isso não vai acontecer, tá? Fiquem tranquilos. Mas vamos fazer essa brincadeira por um momento, né? Eu ia perguntar para vocês, e a gente passa essa pergunta para vocês responderem aqui no nosso Padlet. Qual prompt, ou seja, qual comando, né, vocês, professores, dariam para orientar a condução das atividades de hoje? Ó, já temos o nosso primeiro prompt aqui. Determine um roteiro de atividades para elaborar uma oficina de prompt. Muito bom, direto e objetivo. Ó, já temos mais algumas outras respostas aí.
Todos estão sendo muito criativas aqui, estou gostando. Ó, temos aqui já elaborar uma oficina a respeito da utilização de prompts para professores. Então, seria um comando direto também, né? Os professores estão bem diretos. Temos aqui, cria um prompt aprontando as principais ferramentas para o uso prático de docentes por meio da plataforma GPT. Muito bom. Ó, já temos um aqui mais detalhado, hein? Olha só, esse aqui já cita LLMs, né? Os Large Language Models. O de baixo está ótimo também. Elabora o Deixa eu planejamento ver. de uma oficina sobre prompts de inteligência artificial com 2 horas de duração. Inclua 3 atividades práticas e avaliação da oficina ao final. Tá Olha ótimo. só, Natália, esse já está sabendo Os destrinchar detalhes, um né? pouco melhor os detalhes, né? Que a gente vai falar um pouco disso, né? Como criar prompts para uso em sala de aula. Interessante, isso aqui já tem um detalhamento maior. Lembre-se que o ensinamento deverá ser realizado de forma prática, objetiva e bem didática. Olha só que bacana. Esse já tem um- um- uma diretriz um pouco mais detalhada. Por favor, gere 3 alternativas diferentes de programação. Oficina sobre prompt de chatbots para professores universitários. Ótimo também. O imagine que você é um professor é bem significativo, né? Sim. Já tá pensando em persona aqui, né? Ó, cria uma dinâmica interativa em ambiente digital para informar sobre as ferramentas utilizadas no ChatGPT, utilizadas no prompt. Interessante, hein? Construir uma oficina de 2 horas. Ó, gostei desse aqui, ó. Oi, inteligência artificial. Se você fosse coordenar uma oficina sobre prompts para inteligências não artificiais, olha, eles têm até uma meta-regulação, né? Como eu Adorei. vou planejar essa oficina? E tem um detalhamento muito bom nessa. Coloque objetivos, metodologia, ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas, coloque também as atividades a serem realizadas no passo a passo, incluindo avaliação. Muito bacana, pessoal. Né? É interessante aqui, né, que a gente já percebe que a gente já tem vários docentes que têm um certo Certo domínio domínio. aí, né, da questão de Participaram da detalhamento nossa, dos prompts, né? Porque a participaram gente da nossa sabe que oficina. exato, exato, porque a gente já sabe que quanto mais detalhados os prompts, né, melhor vai ser o seu resultado esperado, né? Melhor você vai ter um resultado através do chat GPT, né? Muito bem, gente. Então, acho que a gente já pode iniciar aí, né, depois dessa interação, dessa nossa brincadeira, né? A gente já pode iniciar trazendo um pouco, né, a nossa perspectiva geral, certo? Dessa nossa oficina e um pouco do que a gente vai abordar ela, né? Lembrando aí novamente, né, que quando a gente está tratando desse tema é uma questão muito extensa, né, e a gente poderia trazer vários aspectos, né, desse assunto, mas a gente vai focar aqui na questão do uso prático para docentes, né, e a gente espera que até o final da oficina vocês tenham se apropriado aí de uma série de dicas e de uma série de questões que são importantes a gente pensar quando a gente está produzindo, né, ou trabalhando de qualquer forma, em qualquer aspecto, com o chat GPT, certo? Então, gente, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o nosso mestre dos prompts aqui, né, o professor Guilherme Galdereto. Bom, pessoal, com certeza a parte de mestre foi uma alucinação, né, da inteligência artificial Javier Orsini, né, aqui porque estamos todos juntos no mesmo barco, até porque estamos ainda no olho do furacão, né? Então precisamos tomar muito cuidado com todas as discussões, todas as abordagens daquelas pessoas que se dizem especialistas dentro dessa temática, apesar de que essas discussões, né, especialmente quando não caem num viés de autoridade, né, elas refletem, né, a vanguarda do conhecimento, a vanguarda das melhores práticas na área da educação e outras áreas com relação ao uso das inteligências artificiais generativas, como os chatbots, que é o nosso foco no encontro de hoje. Bom, com relação, né, inclusive, essa coisa de estarmos no olho do furacão, né, o Ravi trouxe essa música aí do Fred Mercury cantando, né, se revirando no túmulo, quer dizer, né, onde ele
certamente, se soubesse falar português, ele cantaria a música aí, Dormindo na Praça. Mas, né, cuidado, porque, por exemplo, neste semestre, né, saiu muitas mensagens em Instagram, Zap, Facebook, falando, nossa, agora com a inteligência artificial qualquer um consegue pegar um áudio seu e replicar a sua voz. Calma, calma. Pode ser que cheguemos a isso, mas hoje, né, para esse tipo de utilização é necessário um banco de dados robusto, é necessário programas, né, profissionais para que se chegue em tamanho resultado. Né? Não vai ser com seu áudio do Zap por enquanto. Né? E aí, de novo, né, peço desculpa se amanhã ou hoje mesmo já tem uma notícia mostrando que eu estou errado. Né? Mas por que eu trago esse tema? Né? Exatamente para ilustrar que, paralelo a essa discussão, né, esses usos práticos dessa questão, muitos outros temas emergiram aí nos últimos meses. Pode passar, por favor, Ravi. Exato. Você precisa de pelo menos dezenas, aí, se não centenas de horas de áudio para emular uma voz, como é o caso, por exemplo, dessa do Freddie Mercury. Né? Bom, e para começarmos, né, eu pedi para o ChatGPT elaborar, né, pelo modo com o Bing, né, usando o sistema DALL-E 3 para criação de imagens, 3 imagens ilustrando um professor do nível básico, intermediário e avançado no uso de inteligências artificiais. Né? E a ideia hoje é que nós, quem sabe, né, consigamos aí evoluir um pouquinho dentro dessa jornada. Né? Se nós não sabemos nada, que nós adentremos no básico, se nós já estamos no básico, pularmos para o intermediário ou avançado, né? E o avançado é infinito. Né? Ele não é um fim por si só. Né? Dá para a gente sempre melhorar nessas práticas. As dicas que nós separamos aqui, de maneira geral, elas vão funcionar com qualquer um desses chatbots que respondem, né, que se dizem com o uso de inteligência artificial. Né? Lembrando que a inteligência artificial nada mais é do que um campo da computação e que quando a gente fala desses chatbots, estamos falando sobre os LLMs, né, os Large Language Models, que são recursos aí mais sofisticados para conseguir gerar uma previsão de resposta a partir da sua pergunta. Então, ChatGPT, Bing, Perplexity, Bard, né, talvez sejam aí os mais populares, né, entre os de utilização hoje em dia. Né, cada um deles tem seus prós e contras, mas são de maneira geral muito parecidos, e destacando também que não são os únicos, tá? Temos muitos outros chatbots, né, cada um com seus focos espalhados pela internet, e cada um deles também é um serviço. Né? Todos esses 4 que eu separei aqui, que nós separamos aqui para vocês, eles têm pelo menos parte do acesso dele gratuito. Aqui eu trago um exemplo bem efêmero, né, para aquelas pessoas que ainda não se aventuraram no tema, né? Sei que não é o caso da maioria de vocês, como ficou óbvio pelos excelentes prompts elaborados, mas aqui mostrando então para aquelas pessoas que ainda não se aventuraram, né, potenciais, né, dessas ferramentas. Aqui um uso que eu já mostrei para vários colegas, mas eu estou no processo de finalização da minha tese de doutorado, né, e tive que elaborar um banco de dados com mais de 4.000 palavras-chave escritas em caracteres especiais. O professor limitado aqui, sou eu, né, esqueceu que na publicação final, né, no envio da tese, no caso aqui desse banco como apêndice, eu teria que trazer as 4.000 palavras escritas da maneira correta, sem os caracteres especiais. E aí, depois de muito degladiar, eu falei, bom, vamos botar a mão na massa, e comecei, que era um trabalho exaustivo, demorado. Eu falei, meu Deus, que trabalho idiota, se pelo menos eu tivesse um robô. Why? Why é uma expressão universal, né, para eureka. Né? Eureka é a tradução grega para why. E se eu tentasse usar o ChatGPT? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu copiei as minhas palavras com caracteres especiais escritas e falei, considere as palavras escritas com caracteres especiais no padrão X. Converta-as para a escrita normal, mantendo sua formatação e separação com barras na vertical. E para minha surpresa, ele conseguiu fazer isso perfeitamente. Naturalmente, eu não fiz tudo de uma vez para poder revisar. Né? Afinal de contas, eu sou responsável por tudo aquilo que eu utilizar no meu documento. Então, eu ia fazendo em blocos, revisando, e a taxa de acerto foi incrível. Assim,
deve ter beirado aí cerca de 99% com tranquilidade. Outro exemplo, mostrando também que esse tipo de programa, ele também trabalha com questões de formatação. Então, algo que todos nós aqui, estando na área acadêmica, muitas vezes temos que lidar, né? Então, tive que fazer uma tarefa que era criar uma tabela, né, com as referências que eu havia utilizado numa publicação. As referências estavam num padrão APA, mas eu precisava tudo numa tabela, e todo mundo sabe que é aquele trabalho chato de copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Falei, poxa, será que ele conseguiria? Aí fiz o prompt, né? Considerando a lista de referências que está em APA. Eu já dei para ele a referência. Faço uma tabela com as seguintes colunas: nome dos autores, título, ano da publicação e revista. Voa lá. Né? Então, brincadeiras à parte, coisas simples, mas que às vezes poupam, né? Um trabalho que duraria uma tarde inteira. Meu trabalho, o exemplo anterior, talvez eu demoraria uma semana inteira. Né? A gente consegue acelerar bastante. Mas não é uma solução para todos os males, como muitas pessoas às vezes dão a entender. E quanto mais a gente usa, muitas vezes mais intrigado nós ficamos com relação à qualidade dos resultados. Porque às vezes a gente usa um prompt muito legal, super detalhado, e é um resultado mequetrefe. Às vezes usamos um prompt não seguindo nenhuma das boas práticas e ele entrega exatamente aquilo que nós queremos. Por que isso acontece? Spoiler, não sabemos. Por que não sabemos? Porque muito de como esses sistemas foram elaborados, todos eles, né, seja o GPT, modo 3.5 ou 4.0, seja o Bard, seja o Llama, seja o que for, as empresas por trás, elas não divulgam exatamente qual foi o processo de criação por uma série de questões. Das O que levanta estratégicas até... às éticas. Desculpa, Ravi. Não, imagina, perdão a interrupção, que levanta até questões éticas de transparência, né? Porque a gente sabe, né, que todas as inteligências artificiais, como a gente já viu em outros Fala Mais e os professores acompanham na mídia, né? A gente sabe que as inteligências artificiais, elas têm os seus riscos também intrínsecos envolvidos, né? Então, ela pode não só errar, mas ela gera uma série de problemáticas que a gente não tinha antes. E o fato da gente não ter a transparência total, em muitos casos dessas empresas, né, isso ser uma discussão muito forte, traz até questões de legislação, e cada país vai estar num determinado passo, né, quando a gente está quando a gente está tratando esse assunto da normatização, né, das inteligências artificiais. Então, isso até é uma problemática muito grande, né, Guilherme? Bom, então na prática, né, como que funciona? Lembrando que hoje não é o foco isso, tá, pessoal? Só estou passando isso aqui rapidamente, porque se a gente não tiver uma noção básica disso aqui, não adianta a gente tentar trabalhar com prompts. De maneira geral, todos esses chatbots, eles não entendem, pelo menos não na ideia do que nós entendemos por entender, o que nós solicitamos para eles. Basicamente, o que ele faz é buscar o padrão da pergunta e, olhando no seu banco de dados, qual é o padrão de resposta esperado. Então, percebe, ele não está entendendo palavra por palavra, sequer ele entende o conceito de palavra. Tanto que se tentem brincar com ele de forca, essas coisas de, escreva a palavra sem a letra A. Vocês vão perceber que ele claramente não consegue esse tipo de brincadeira. Em palavras simples, né, Guilherme? Ele não é senciente, né? Não é senciente. E aqui, pessoal, um ponto importante das pessoas entenderem. De maneira geral, a base dele a gente pode falar que assim, cerca de 90% do funcionamento dessas chatbots é essa ideia de buscar, reconhecer e entregar padrões. E aí, como que ele faz essa busca? Basicamente, ele identifica o padrão da sua pergunta e aí ele vai olhar em todo o banco de dados deles as possíveis respostas para aquele tipo de pergunta, daquele tipo de padrão de pergunta. E aí, nisso, ele chega numa conclusão? Não. É probabilístico. Então, se o Ravi fez uma pergunta, né, o Arivaldo colocou aqui, né, o Bahia é o melhor time do estado da Bahia? Se 90% das fontes do ChatGPT falarem que sim, Bahia é o melhor time do estado da Bahia,
Significa que o ChatGPT acha que o Bahia é o melhor time? Não. Significa que, considerando só essa regra, 90% das vezes que eu perguntar para o ChatGPT, ele vai me falar que o Bahia é o melhor. Mas pode acontecer de eu perguntar várias e várias vezes e de repente, do nada, ele me falar que o Vitória é o melhor time da Bahia. Percebem? Ele não é por isso que nós temos tantos erros de consistência com esses chatbots. Para tentar seja, lidar com né, isso, ele vai ser tão bom quanto o seu banco de dados que você vai ter, né? E a gente sabe que para perfeito. muitos assuntos, o que você acha de informação na internet é muito ruim, né? E aí chegamos nas primeiras questões. Qual foi o banco de dados utilizado? Ninguém sabe. Temos vários indicadores que foram bancos de dados, principalmente em inglês, que dão preferência para livros e publicações acadêmicas, mas aí virou a nova receita da Coca-Cola. Como esses bancos de dados foram selecionados é o grande segredo dessas empresas. E já está evidente também que eles não deram um peso igual para todos os dados. Algumas informações têm peso maior. Caso contrário, muitos temas, nós temos mais bobagens escritas na internet do que discussões sérias. Né? Então seria facilmente verificar que essas bobagens teriam uma prevalência nas respostas. E é algo que não acontece. Então, a gente sabe que há um sistema de peso de dados. Por exemplo, alguns trabalhos já indicam que informações que estão na Wikipedia têm um peso. Não é que seja o maior peso do ChatGPT, mas a gente sabe que ela tem um peso em destaque. Então, nós temos aí os padrões e os bancos de dados utilizados, um sistema de pesos, que desconhecemos qual foi, e, por fim, nós temos ainda uma terceira camada, que seria uma camada de filtro. Né? Tanto filtro quanto de alertas. Quando que essa camada aparece? Sabe quando a gente escreve para o ChatGPT e vem aquela resposta padrão? Porque isso não é natural dele. Isso significa ele negando o seu código base, que seria de buscar e identificar padrões. É alguma questão, alguma regra, isso aqui você não pode responder. E aí, nesse último sistema de filtros, entra também um sistema de curadoria que foi treinado com humanos, já sabemos, inclusive, que no caso do ChatGPT, com profissionais no Quênia, para um sistema de curadoria de qualidade. Quais seriam os tipos de resposta melhor? Então, basicamente, é isso que esses chatbots fazem. Olha o banco de dados, busca um padrão. Olha o sistema, dentro desse padrão, vem qual tem peso maior. E a partir dali, fazem uma última análise a partir dos filtros. É por isso que a gente sempre usa o exemplo aqui que foi muito utilizado no semestre passado, né, com relação ao ChatGPT sabe se um texto foi escrito por ele? Não. Mas se você pergunta para o ChatGPT, ele vai te responder que sim ou que não. Por quê? Se você faz a pergunta, isso foi escrito por você? Ele vai olhar na internet, no banco de dados dele, e vai ver quais são as possíveis respostas. Ou que sim, ou que não. Ele vai escolher uma delas, e aí, a partir dela, ele vai tentar justificar. Isso a própria OpenAI já teve que a público deixar claro que ele não faz essa consulta cruzada. Então, se o professor José Geraldo fez uma consulta no ChatGPT, não tem nada que eu possa perguntar para ele que me dê acesso às respostas ou às perguntas feitas por José Geraldo. Aqui um artigo científico que saiu no mês passado, que eu acho muito legal, mostrando... ele tinha o objetivo de analisar a estranheza, né, a percepção de qualidade, de estranhamento que diferentes nacionalidades tinham com relação ao uso do ChatGPT. E aqui ele chegou num resultado que é muito interessante, e eu queria dar destaque para isso, que é o quão mais distante era a cultura do país com relação à cultura dos Estados Unidos, maior era o estranhamento gerado pelas respostas do ChatGPT, Bard, entre outros. Mostrando exatamente que a cultura estadunidense ela é privilegiada nas respostas, né, no padrão de respostas entregadas pelo ChatGPT, mostrando que o banco de dados ali é o que já era esperado, tá, pessoal? Isso aqui não foi novidade para ninguém, porque simplesmente se ele considera a internet, a gente tem mais páginas feitas em inglês e páginas feitas em inglês para ou por estadunidenses. Então, reparam que Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos os países, Reino Unido, países que falam língua inglesa são os que geram menos estranhamento com as respostas do ChatGPT. E quanto mais você vai se afastando disso,
né? Então você coloca lá Tunísia, Egito, Armênia. Parece que até o sistema isso está muito evidente agora com o próprio Japão. O governo japonês anunciou, né, que vai criar um ChatGPT nacional, né, no âmbito federal, exatamente porque eles consideram que o ChatGPT para eles é muito limitado, né? E como o Brasil nisso, né, não sei se, deixa eu mostrar aqui com um laserzinho, o Brasil está aqui, ó, né? Então estamos aí razoavelmente próximos, considerando médias globais, né? Como o ChatGPT só entende padrão, muitas vezes ele alucina. Então, para você fazer uma adaptação de formato, para você fazer uma escrita básica, uma discussão temática, maravilha. Mas quando você começa a entrar nos pormenores, você vê que muitas vezes ele escreve coisa que não faz sentido. Alucinações, relações, que você fala, gramaticalmente isso aqui está correto, mas não faz sentido. Lembrando que esse termo alucinação, né, está sendo utilizado para descrever todo e qualquer tipo de criação, erro que descola aí da realidade dos bancos de dados, né? E a inteligência artificial faz isso muito, né, Guilherme? Faz muito. Alguns autores até vão tentar diferenciar o que é um erro, tipo, basicamente, peguei um banco de dados errado e dei uma resposta errada. A resposta era sim, eu respondi não. E o que é uma alucinação? Tipo, a resposta deveria ser sim ou não, e ele respondeu bananas. O que é um erro também, né? O que é sim. Exato. Tendo feito essa contextualização, vamos então a algumas boas práticas aí para a gente elaborar prompts para quem sabe ele conseguir nos entregar melhores respostas. Essas dicas, né, elas foram compiladas aqui pelos membros do núcleo a partir de algumas publicações de um autor chamado Jeff Sewell e da revista Harvard, né, publicadas na revista Harvard Business Review, né, e também no especial do Instituto de Estudos Avançados da USP para a questão das inteligências artificiais. A única coisa que você precisa dar para o ChatGPT, para ele te entregar alguma coisa, é a tarefa, né? Então, o que é o verbo? O que você precisa deixar claro para o ChatGPT o que você quer que ele faça. Se você escrever para o ChatGPT, desculpa, tá, pessoal, estou falando de ChatGPT por força do hábito, mas toda vez que eu falo ChatGPT, por favor, entendam qualquer inteligência artificial generativa do tipo chatbot. Mas quando você conversa, então, com esses chatbots, e você fala, olá, eu sou o Guilherme Galdereto, ele não vai fazer nada. Vai no máximo falar, olá, eu sou o ChatGPT. Agora, se eu falo, olá, eu sou o Guilherme Galdereto, me fale a origem do nome Guilherme, especifiquei claramente qual é a tarefa que eu quero que ele faça. E é isso que ele vai tentar me entregar. De maneira geral, além da tarefa, a literatura vem considerando extremamente importante que você também entregue para esse chatbot o contexto. Então, assim, o que você quer... Então, ChatGPT, me faça um texto de até 3 parágrafos sobre estratégia. Eu já dei um pouco do contexto nesse comando, que é um texto de até 3 parágrafos. Mas para eu ter uma resposta melhor, quanto mais eu contextualizar a tarefa para o ChatGPT, melhor vai ser o resultado. Então, como que eu poderia fazer isso? ChatGPT, me faça um texto sobre estratégia, tarefa, em até 3 parágrafos, utilizando como referência o trabalho do Michael Porter, para professores universitários, em uma publicação científica semestral interna. Deu contexto. Isso vai filtrar, né? Então, a partir daí, ele já vai considerar esse tipo de filtro para o resultado final. Opa, desculpa, professor Roberto, pode falar. Eu não compreendi bem essa questão do contexto. Até onde eu entendi, me corrija, por favor, quanto mais coisas eu digo que eu quero, mais próximo do que me interessa vem a resposta. Isso parece, né? Acho que você já trouxe aí um pouco, né? Mas em suma, o quanto você contextualiza, né, por ChatGPT, acho que isso vai ficar mais claro na nossa parte prática, né? Quando a gente botar a mão na massa aqui e fazer a nossa atividade. Mas é o quanto você contextualiza o ChatGPT, dando detalhes da situação, certo? Específica que você quer que ele crie. Por exemplo, digamos que você vai criar uma aula, né? Qual é o tempo da aula? É para um contexto universitário, é para um contexto de ensino médio, né?
todos esses detalhamentos trazem para o ChatGPT, ajudam ele a tomar as decisões e selecionar melhor os conteúdos que ele vai trazer em resposta para você. Então, a ideia é exatamente isso, porque quando a gente faz um comando para ele tem que tomar infinitas decisões de filtro, de contexto, de qual vai ser a base que ele vai utilizar. Então, quanto mais a gente entrega esse detalhamento para ele, mais a gente está lapidando essa resposta. Ah, mas se você quer só uma coisa muito básica, do tipo, ChatGPT me deu um número aleatório, aí é uma tarefa muito básica, não precisaria do contexto. Mas, de maneira geral, não é esse o tipo de tarefa que a gente tende a pedir. Aí não, aqui a gente coloca assim, como importante. Então, assim, pode ser que ajude bastante você a utilizar e pode ser que não. Talvez só com a tarefa e contexto você já chegue no resultado que você gostaria. Dar um exemplo. Escreva um parágrafo sobre a importância cultural do pão de queijo, conforme o exemplo a seguir. E aí eu trago um parágrafo mostrando que eu escrevi, que fala sobre a importância da broa de milho. A partir desse exemplo, ele vai pegar tom, ele vai pegar estilo, ele vai pegar público-alvo, ele vai tentar reproduzir aquele teu estilo a partir do exemplo. Uma possibilidade interessante também, a depender do uso que você quer, é pedir uma persona. É quando você gostaria que o ChatGPT se comportasse de uma determinada maneira. Como, por exemplo, quero fazer uma simulação de uma discussão que eu terei com o meu orientador, Javier Orsini. E aí eu faço ChatGPT se comporte como um orientador de doutorado, com uma perspectiva extremamente crítica, que supervaloriza assuntos antropológicos. E aí eu começo uma interação com ele e ele vai ter assumido aquela persona. E além disso, para terminarmos aqui, pode ser importante você explicar também o formato que você quer a resposta, do tipo, quero a resposta em texto, quero a resposta em tópicos, quero a resposta em tabela, quero que use siglas, que não use siglas, que seja sucinto, que seja prolixo. Você poderia dizer que formato é um tipo de contexto, mas tudo bem, só para vocês entenderem que quanto mais especificado for o seu prompt, melhor vai ser o resultado. E por fim, o tom. Você quer um tom acadêmico? Você quer um tom casual? Você quer um tom sarcástico? Você quer um tom infantil? Inclusive aqui é uma parte que ele brilha. Essa parte de adaptação do tom de uma linguagem, do estilo de uma linguagem, é onde essas inteligências têm um resultado mais impressionante. Então, alguns exemplos práticos, pessoal, só para a gente ilustrar. Me ajude a melhorar o seguinte parágrafo. Isso é a tarefa. Usando um estilo acadêmico. Isso é o contexto. É o contexto e o tom, E aí eu copiaria e colaria um parágrafo que eu estou escrevendo. Me ajude a melhorar o seguinte parágrafo para uso na seção resultados de um artigo científico na área de planejamento ambiental a ser publicado na revista Energy Policy. Nossa, agora eu dei bem mais contexto para ele. Ele sabe exatamente o tipo de referência para ele filtrar o banco de dados dele, para ele avaliar o parágrafo que eu estou escrevendo e melhor lapidá-lo. Essa coisa de você, inclusive, usar, quando você coloca um parágrafo seu e pede para ele te ajudar a melhorar, já é excelente, porque quando você copiou e colou o teu parágrafo, de tabela você já está dando um exemplo para ele, porque você já está dando uma base. Ele não vai escrever aquilo do nada. Ele vai basicamente seguir o seu parágrafo e tentar fazer pequenos ajustes, mas respeitando a estrutura que você deu. Agora um exemplo, coisas um pouquinho diferentes, elabore uma música sobre estratégia no estilo MPB para uso no final de uma aula de globalização estratégica, similar à música Geninho Zeppelin de Chico Buarque. Fiz esse teste e ficou maravilhoso, gente. Se eu soubesse tocar o violão, eu levaria o violão para a sala de aula e cantaria com os meus alunos. Exato, o Ricardo já matou aqui, Por exemplo, se eu quero trabalhar com uma questão de persona, preciso de uma receita de macarrão à carbonara para a preparação em até 45 minutos. Então aqui ele já vai filtrar o tipo de receita. Escreva o processo detalhadamente como se fosse o Eric Jacan. Critique essa argumentação a ser utilizado como justificativa para um pedido de extensão de prazo, como se fosse um chefe de muito linha dura. Agora, um professor que vai entrar e vai começar a trabalhar no ChatGPT, é necessário ele utilizar todos esses tópicos? Como é típico da área acadêmica, a resposta naturalmente depende. Depende, naturalmente, de qual é a tarefa que o professor quer. Então, repito, de maneira geral,
evitem fazer algo que não deixe claro a tarefa e o contexto. E aí, depender da complexidade, depender do tipo de resultado, aí você coloca exemplos, persona, só se você quer um estilo muito específico. Né? Caso contrário, não faz sentido usar persona. Formato e tom explicitar, né, que você deseja na resposta. E não se preocupe também se na sua primeira tentativa não ficar legal a resposta. É super normal a gente ter que lapidar. Pô, fiz um teste, o resultado não foi o que eu gostaria. Aí você pode voltar aqui e falar assim, opa, peraí, o que aquele pessoal lá do núcleo de formação docente me deu de dicas mesmo do que como eu poderia fazer para melhorar meu prompt? Aí você vem aqui e fala, vamos tentar dar um exemplo, vamos ver se agora melhora. Deixa eu tentar fazer o trabalho completo. Vou dar um exemplo agora aqui de um prompt que segue todas essas dicas que nós colocamos. Haja como se fosse um filósofo, como Mário Sérgio Cortella. E aí, só um detalhe, né, especialmente aos revisores aqui de plantão, o ChatGPT ele é muito bom em pegar gíria, em perdoar erros de português, erros de concordância, né, ele é muito efetivo nisso, desde que você deixe claro o que você quer que ele faça. Né? Então, haja como se fosse um filósofo, como Mário Sérgio Cortella. Isso é a persona. E me ajude a preparar um slide sobre estratégia. É a tarefa. A ser utilizado em uma aula da matéria Sustentabilidade e Estratégias Empresariais, para um curso de administração em Blumenau. Tudo isso é contexto. Propõe uma estrutura. Isso é um detalhamento da tarefa. Então, volta a ser tarefa. Tendo como base o trabalho de Michael Porter. Isso é um exemplo. E sugira imagens e provocações a serem feitas aos alunos. Uma nova tarefa. Então, de tarefas é que eu já consigo separar aqui, ó. Eu quero que você me ajude a preparar slides sobre estratégias, propondo a estrutura e trazendo exemplos de imagens e provocações. Entregue a resposta em tópicos no formato esperado, detalhando o conteúdo e as provocações a serem realizadas em cada slide. Aqui normalmente seria tarefa, esqueci de pintar de amarelo. Boas práticas. Considere os elementos necessários para você limitar as infinitas respostas do ChatGPT. Tudo bem, eu quero que ele me ajude a fazer um macarrão em 15 minutos. Né? Se eu só peço para ele, me ajude a fazer um macarrão, pode ser que ele considere que você vai fazer a massa, pode ser que ele considere que você vai colher o manjericão. Então, assim, dê a limitação necessária para ele chegar na resposta que você quer. No nível intermediário, crie um hábito de elaborar prompts para melhorar suas tarefas. E vai se preocupando em lapidar. Faz um tentando. Já que eu estou brincando aqui com o ChatGPT, né, ou com qualquer outro das inteligências desses chatbots, deixa eu testar variações dos prompts aqui e ver as variações de receita de macarrão que ele vai me entregar. E avançado, desenvolva o seu banco de dados de prompts. Você pode, né, a sugestão inclusive é que você tenha esse banco de dados fácil no seu computador, onde você utiliza os chatbots, para que você tenha uma base. Inclusive tem alguns programinhas que vocês conseguem ter scripts básicos, né? Alguns onde você dá um atalho no seu teclado e ele já te entrega um texto que você configurou para ele te entregar. Por exemplo, toda vez que eu apertar Ctrl Shift P, o meu computador ele responde: Olá, querido discente. Que é uma resposta que a gente faz bastante, né? Toda vez que a gente responde a alunos, então já tem. Então eu criei já um atalho no meu computador para saudar os alunos. Então eu posso criar esses atalhos, né, usando alguns programas específicos, para já ir salvando nesse meu banco de dados os prompts. Nossa, nunca ouvi falar disso. Não, fica tranquilo. Você pode fazer isso num bloco de notas. Você pode fazer isso num Word, você pode fazer isso no Excel, você pode fazer isso num Notion. No programa que você quiser. Você pode fazer isso, inclusive, no nosso bom e velho caderninho. Está ali fácil. Você olha e fala assim, peraí, prompts para lapidação de texto. Opa, legal, lembrei. E aí, vamos utilizando. Grande moral da história, crie seus bancos de dados. Boa, perfeito, Guilherme, obrigado, né? Acho que a gente já teve uma noção bem bacana, né, de como a gente pode melhorar os nossos prompts, mas como tudo na vida, né, vamos aprender colocando a mão na massa. Então, pessoal, a gente vai agora para a nossa atividade, né? E no que vai consistir ela? Essa atividade, a gente vai realmente tentar simular, tá, esse trabalho com o ChatGPT.
Então, individualmente, cada um dos professores, tá, vai abrir o ChatGPT. Vou passar um card para vocês no Drive. O que esse card vai descrever, né? Como você abre o ChatGPT, como você se cadastra, tudo bonitinho lá, certo? E nessa atividade, a proposta é vocês emularem esse processo, né, de lapidação de um prompt, de otimização de um prompt. Com o ChatGPT aberto, vocês vão inserir um prompt inicial para tentar criar uma aula, né? Criar o planejamento de uma aula de uma OC específica de vocês, tá? No que vai ter esse card de atividade, né? Esse card, ele vai descrever etapa por etapa, como o Guilherme trouxe aqui, né? Como você pode melhorar a tarefa, como você pode melhorar exemplo, como pode melhorar persona, contexto. E a ideia é vocês irem etapa a etapa, melhorando o prompt e testando. Sugerimos aí para todos que vão seguindo a atividade de acordo com o que está no card, em etapa por etapa, tá? Que não leiam todo o documento e depois façam, vão seguindo etapa por etapa, porque fica muito mais fácil dessa forma, tá bom? Agora é a hora de vocês, docentes, vocês, professores, melhorar os seus prompts. Lembrando, tá? Aquele aviso de segurança que a gente sempre falou, a gente está fazendo aqui o exercício foco, é a melhoria dos prompts. Lembrando que todo o trabalho que a gente tem com os chatbots, com as inteligências artificiais, como a gente mesmo falou, né? A gente não pode confiar cegamente neles, e vocês sabem muito bem disso, né? Como a gente falou, os chatbots, eles erram, eles têm seus viés, têm suas falhas, então... Lembrando, né? Não vale, né, Guilherme, ir lá e falar, cria uma aula para mim. Nada, você não pode confiar no chatbot em nada que ele já não saiba, que você não tenha expertise para checar, né, e conferir se aquelas informações estão corretas, se aquele planejamento faz sentido, de acordo com os princípios pedagógicos do ecossistema Anima, da sua instituição de ensino, se está ético aquele material, etc. Tá? Então, a gente pede para todo mundo abrir o card de atividade e iniciar a atividade. Gente, vamos voltando então da nossa atividade, né? É claro que, assim, é uma atividade sem fim, se a gente fosse melhorar o prompt, a gente poderia melhorar para sempre ele, né? E é um processo contínuo, constante. Eu estava aqui na sala auxiliando os professores, então a gente sabe que o prompt ele pode ser continuamente melhorados, os professores já estavam dando dicas ótimas, inclusive vários lá já vieram com os prompts e com frases que eu nunca ia imaginar também, né, já para melhorar os seus prompts em contexto, em tom, em exemplo, né, mas sem mais delongas aqui, a gente, em suma, né, a gente alimentou, né, o nosso banco de prompts otimizados, né, mas acho que esse exercício já valeu para a gente ter essa perspectiva de como um prompt pode ir evoluindo, como a gente pode utilizar aquelas regras que o Guilherme explicou tão bem para evoluir os prompts. Então, daquele prompt inicial lá, que estava, olha, planeja uma aula de tema tal com metodologia ativa, olha que bacana, né, a diversidade e a especificidade dos prompts que já saíram aqui, né? Haja como professor universitário da graduação, em computação, planeja uma aula, com gestão de método, já está colocando metodologias ativas específicas, né? Já deu exemplos específicos. Olha, Problem-Based Learning, formato, né? Eu quero uma aula de 3 horas, dividida em 2 momentos, com uma atividade. O tom, né? Na nossa sala, por exemplo, né? Falaram, olha, assuma o tom de um professor universitário. Então, pessoal, lembrando, tá? Esses prompts aqui, eles não são... Nenhum prompt vai ser a prova de bala, né? Mas a gente pode fazer uso desse processo para ir melhorando. E lembrando, né? Se você está lidando com o chatbot, pelo menos os que a gente tem atualmente, que estão, né, rodando nesses modelos, você necessariamente vai poder aplicar essas dicas, né? De exemplo, de formato, enfim, de tom, né? De modo geral, elas vão ter uma resposta otimizada similar, até porque os estudos que indicam essas dicas que o Guilherme explicou tão bem e passou, valem para diversos chatbots, né? Não só o ChatGPT. Só quero passar antes a palavra para a Natália, para ela mostrar o maravilhoso material que ela produziu para vocês, né? E, Natália, por favor, quiser mostrar o maravilhoso material que tem aí na pasta. Claro.
Profs, no link que eu coloquei aqui para vocês, né, são os materiais que a gente disponibilizou para vocês, que tem ali os slides, que tem um card de atividades. A gente também tem ali um arquivo do Word, que eu chamei carinhosamente de meu modelo de prompts. E tá aqui, né, o meu modelo de prompts. Esse modelinho de prompts é para que vocês possam, né, utilizar todo aquele conteúdo bacana que o professor Guilherme e o professor Ravi passaram, né? Os passo a passos, a tarefa, contextos, exemplos, a persona, o formato e o tom, para vocês criarem ali algumas frases, porque muitas vezes a gente está fazendo um monte de atividades diferentes e algumas coisas podem ser aproveitadas e reaproveitadas, e você pode entrar ali e atualizar, né? Utilizar aquele material para deixar algumas gravações, alguns modelos pré-prontos, para quando você precisar usar o chat, você pensa, pô, eu tenho aquele meu modelinho de prompts, vou entrar naquele arquivo e vou pegar e aproveitar algumas coisas. Na segunda página, eu deixei uma tabelinha simples, para vocês deixarem já salvos alguns modelos de prompts que vocês queiram realmente gravar e reutilizar ali em alguns outros momentos, caso vocês precisem e queiram, né? Então, é um manualzinho para vocês mesmo terem aí como uma abinha aí numa série de arquivos que vocês tenham no computador para poder salvar os prompts de vocês. Perfeito, Natália. Obrigado, né? E lembrando, né, que é isso que a Natália trouxe, que o Guilherme trouxe, né? A perfeição vem através da prática. Então, criem os seus bancos de prompts dentro desse exercício que a gente já fez hoje. Vocês já sabem em diversos aspectos como melhorar, né? Criem os seus bancos de prompts, melhorem eles e vão utilizando, né? Porque acho que, como toda ferramenta vanguardista, né, a gente só pega mesmo se a gente utilizar e testar e experimentar. Queria agradecer, né, totalmente a presença de todos, aos colegas, a todo o núcleo, né, que na verdade esse trabalho aqui não é um trabalho nosso, né, só de quem está aparecendo aqui, é um trabalho coletivo de todo o núcleo de formação docente da VPEA, os nossos coordenadores, professor Homero, professora Lilian, professora Érica, todos os colegas aí, aos presentes, muito obrigado. Agradeço, gente. Trabalho Beijo, coletivo gente. maravilhoso. Obrigado. Sim.